Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai apresentar as técnicas para levantamento ou seleção de ideias. O primeiro método que vamos apresentar é o método 635. Este método ele tem por objetivo gerar ideias dentro de um grupo, aproveitando a criatividade coletiva desse grupo. Esse método ele é caracterizado por estimular a criatividade a partir da contribuição dos múltiplos participantes que irão participar dessa dinâmica, de forma que as ideias de um complementem as ideias dos outros. Outra característica deste método é a geração de uma grande quantidade de ideias em um curto espaço de tempo, como vamos ver mais à frente. Quando utilizamos ele é bastante útil no início do processo criativo, porque vai estar se levantando várias ideias, muitas vezes disruptivas, para posteriormente elas serem filtradas. Também é importante que dentro da empresa se tenham grupos colaborativos, onde as pessoas tenham essa proatividade em colaborarem uma com as outras. Além disso, também é bastante importante em situações bastante desafiadoras, onde é necessário a geração rápida e diversificada de ideias. Bom, o método 635 consiste na reunião de um grupo de 6 participantes com o objetivo de fornecer soluções, fornecer ideias de soluções para um desafio. Esses 6 participantes são dispostos em um círculo, onde é dado uma folha para cada um deles. Pede-se que, em 5 minutos, cada um deles forneça e escreva no papel, na folha, 3 ideias. Após 5 minutos, gira-se as folhas no sentido horário e, novamente, em cada um dos papéis, é adicionado 3 ideias. Assim, até fechar todo o círculo em 6 rodadas. Desta forma, uma vez que estamos adicionando 3 ideias por participante e são 6 participantes durante rodadas de 5 minutos, teremos, após 6 rodadas, 108 ideias em 30 minutos, ou seja, uma grande quantidade de ideias em pouco tempo. Só apresentando de uma forma lúdica para vocês, aqui nós vemos um exemplo para melhorar a eficiência de um escritório. Aqui na primeira rodada, por exemplo, os participantes colocaram 3 ideias durante 5 minutos. Passou-se 5 minutos, é girado no sentido horário as folhas e mais 3 ideias são adicionadas. Passou-se mais 5 minutos, mais 3 ideias são adicionadas. E assim vai acontecendo até a finalização das 6 rodadas. Vejam que estamos com 15 ideias em cada uma das folhas. E na sexta rodada são adicionadas as ideias finais, fechando as 108 ideias. Partindo para a próxima técnica a ser apresentada, iremos apresentar a técnica chamada mudando de perspectiva. Essa técnica, ela tem como ideia, a lógica dela, é gerar ideias como se fosse uma outra pessoa, uma outra figura na sociedade. Isso tem como grande benefício a possibilidade de trazer visões ou ângulos diferentes para a geração de ideias, de forma que a gente tenha que se colocar em papéis muito diferentes do nosso para propor a ideia. E isso faz com que, ao propor ideias por este ângulo diferente, possam se chegar a ideias diferentes do trivial, ideias diferentes do que seria o pensamento comum da gente. Isso aqui também pode estimular o pensamento empático ao se colocar no papel de uma outra figura, entre outras coisas, como, por exemplo, uma figura que é uma das consumidoras da potencial ideia, entre outras coisas.
Bom, quando utilizamos ela, quando há dificuldade de eliminar os vieses pessoais na geração de ideias. A gente sabe que durante a geração de ideias, muitas vezes a gente tem os nossos próprios vieses, os nossos próprios preconceitos. Quando nos colocamos no papel de uma outra pessoa, de uma outra figura, a gente elimina esses vieses. E também quando há diferenças significativas entre o público gerador e o consumidor da ideia. Dessa forma, permite com que eu me distancie daquela realidade que eu tenho como empresa ou como instituição que está propondo a ideia, propondo a solução, e possa me aproximar, possivelmente, do público consumidor dessa ideia ao me posicionar em um outro ângulo. Então aqui nós temos vários exemplos, aqui também exemplo muito lúdico. Possíveis papéis que podem ser assumidos para a proposição de ideias. Durante essa dinâmica, pode ser pedido para que o grupo gerador de ideia tenha ideias agindo como se fosse um professor, tenha ideias agindo como se fosse um futebolista famoso, tenha ideias como o presidente da nação, o presidente do Brasil, tenha ideias como um médico, tenha ideias como uma pessoa em situação de rua. Então, se coloque nessas posições e tenha ideias como se fossem essas figuras, essas pessoas. E muitas vezes pode ser que cada um dos participantes do grupo receba uma desses cartões e cada um se posicione em uma posição para fazer a proposição de ideias, tendo um conjunto de visões diferentes dentro do grupo. Ok? Isso permite com que a gente elimine os vieses e possa se propor ideias muito diferentes do que seria o nosso trivial. Ok, pessoal? Muito obrigado. Finalizamos aqui o levantamento e proposição de ideias.